Nessa aula eu vou te ensinar como fazer o corte e a costura dessa saia evasê com recorte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Gisele Maués e aqui nesse canal eu te ensino tudo sobre modelagem e costura. E se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Vamos começar! Bom, então aqui eu tenho a modelagem da saia, tá? Essa aula já tá disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição para você conferir, caso ainda não tenha assistido. Vou precisar de 30 centímetros de entretela de tecido para fazer o forro do cós. E vou usar 1,10 m de linho rústico, tá? Esse tecido é um tecido de alfaiataria. O importante do tecido é que ele tenha um caimento, ok? Aqui eu tenho o esquema da dobra do tecido, então eu coloquei ali orelha com orelha e na outra ponta eu tenho a dobra. Desse jeito eu tô marcando o fio, tá? Então ali na dobra eu tenho o fio certo. Nessa modelagem eu tenho duas peças que são posicionadas na dobra do tecido, que é o meio frente da saia e também o cós da frente. As outras peças são posicionadas no meio, porque elas são duplas, tá? E já vão ser cortadas as duas ao mesmo tempo, por isso que o tecido tá dobrado. É muito importante colocar essas peças no fio. Tem uma aula aqui no canal onde eu ensino a colocar as peças do molde certinho no fio do tecido. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição para você também conferir se tiver alguma dúvida, certo? Que eu tenho a pecinha do molde, do cós, e esse é o esquema aqui que eu coloquei as peças dentro do tecido. Vou cortar aqui embaixo, deixando 2 centímetros para fazer a barra, e todo o restante da modelagem eu vou cortar com 1 centímetro de margem de costura. Se você já quiser marcar essa margem, você pode já marcar e riscar no tecido, ok? Ali a parte do cós eu deixei um quadrado, né, um retângulo na verdade, para poder colocar primeiro a entretela para depois cortar o meu cós. Certo? Agora eu vou fazer a montagem da frente. Então, eu peguei a peça da frente, que tá na dobra, e já vou fazer aqui a montagem das laterais da frente. Posiciono de um lado e de outro. E tem um detalhe aqui muito importante. Eu coloquei uns piques, tá? Que tá marcando a linha do quadril. Voltei aqui com o meu molde porque eu não mostrei isso antes. Então, aonde está a linha do quadril, em todos os lados e em todas as peças eu fiz um pique. Esse pique, ele vai ser muito importante na hora de montar a saia. Sempre eu vou começar montando a saia, colocando pique com pique, tá? Então, é o ponto de partida de todas as peças, até na lateral eu fiz isso. Então, a partir daí, eu vou organizando o restante, deixando à vontade, e vou colocando aqui os alfinetes para poder fazer a costura. Desse jeito aqui que você tá vendo, tá? Se sobrar alguma coisa, você depois vai refilar, mas o importante é que esteja, né, pique com pique, tá? Então, aqui eu já tenho a frente montada. Vou passar uma costura na máquina reta primeiro, tá? De 1 centímetro. E depois eu já vou passar no overlock. Aqui eu tenho a montagem das costas. Aqui que eu tô mostrando que eu coloquei primeiro com o pique. O meio das costas vai ter um zíper ali no começo, de mais ou menos 15 centímetros, tá? Então, já deixei aqui tudo no alfinete também. Essa costura é de 1 centímetro, ou o tanto que você deixou ali de margem de costura. Mas é importante você primeiro passar na reta, para depois fazer o acabamento na overlock, tá? Porque aí vai ficar mais seguro para você não errar. Ficou desse jeito aqui. Então, aqui eu já tenho a frente, já com esse acabamento, e ressaltando que em todo o processo da costura eu também já vou usar o ferro de passar, porque a peça já tá passada com a costura aberta, tá? Então, eu vou costurando e já vou passando. Mesma coisa nas costas. O detalhe das costas aqui é que no meio costas eu fiz a costura aberta, para poder colocar o zíper lá em cima. É o único lugar que a costura tá aberta, assim, separada, né? E aqui pelo lado do direito. Feitas as montagens da frente e das costas, agora é só unir a lateral.
Aqui eu coloco pique com pique, ó. Sempre começo assim. Vou organizando para cima e organizando para baixo. Deixo sempre à vontade, tá? Porque se deu alguma diferença tanto em cima quanto embaixo, depois é só refilar, no caso, cortar e deixar no tamanho certo. Só não pode colocar eles fora da posição. Aqui em cima eu fiz uns ajustes, tá? Tanto na frente quanto nas costas, para acinturar ainda mais a saia. Então, ela ficou um pouquinho menor do que o tamanho do cos, tá? Então, depois a gente vai fazer o ajuste do cos. O cos, eu primeiramente colei a entretela no tecido e depois cortei. Fica muito melhor assim. Então, faça desse jeito. Aqui eu tenho a peça das costas. E para montar o cos, eu vou montar frente e avesso, no caso, né? Separado. Então, eu vou separar aqui o que vai ser frente e o que vai ser avesso, porque ele é todo forrado. Então, é o que eu faço a montagem, ó. E agora que eu já vou costurar, marcar, no caso, as laterais, tá? Fiz ali uma marcação para eu saber que ali é o meio costas, com um chanfradinho, né? Um cortezinho que eu fiz, só para identificar. E eu marquei o meio com pique também. Essa marcação de lápis eu já havia feito, porque eu peguei a minha saia e dobrei o meio frente ali. Dobrei a frente, no caso, para achar essa metade, tá? E posicionei ali no meu cos. Por quê? Porque eu fiz um ajuste na frente. Então, como eu falei, ele vai ter que ser ajustado. Então, eu vou passar essa marcação pro outro lado. Depois eu conferir aqui nas costas e vai dar tudo certo, tá? Vai dar o encaixe certinho. Costurei já com o ajuste e já refilei. Aí, depois que eu fiz isso, eu já passei pro outro lado, que no caso é o avesso, tá? Porque, como eu falei, a peça é toda forrada. Agora, eu vou fazer a costura dos dois em cima. Vou posicionar a costura com costura, final com final ali. E vou ajustar tudo certinho e passar uma costura de 1 centímetro, ok? Faço essa costura com 1 centímetro, tá? De margem, que foi o que eu deixei na hora de cortar o molde, né? De cortar o tecido. E ficou desse jeito aqui. Como o cos ele é anatômico, ele tem uma leve curva, tá? Então, é importante fazer os piques ao longo de todo o cos, para quando você virar, não dar problema. Agora, eu vou jogar a margem da costura pro lado que vai ser o avesso e vou fazer uma costura de pés-ponto, desse jeito aqui. Mas é muito importante, antes de você fazer esse processo, ir no ferro e abrir essa costura no ferro, tá? Vai deixar o acabamento muito melhor e a costura vai ficar mais fácil também. Então, aqui, ó, eu tenho o resultado já com pés-ponto. Do lado do avesso, eu já fiz a costura de acabamento na overlock. Então, eu vou passar aqui a costurinha. Se você não tiver overlock, você pode fazer esse acabamento embutido, dobrando, ou então passar o zigue-zague, tá? E aqui eu já tenho o cos pronto, agora é só encaixar na saia. Então, eu coloco o meio da saia com o meio do cos. E vou encaixando, na verdade, né? Colocando meio com meio, lateral com lateral. Costura com costura. E venho organizando todo esse cos na saia. Tem que bater tudo certinho, não pode ficar repuxando, tá? O cos ele tem que estar exatamente do tamanho, né, da saia. Desse jeito aqui. Se sobrar, que sobre lá pro final, lá pra parte do zíper, tá? Agora é só passar uma costura também de 1 centímetro. Vai costurando direitinho e depois passa o acabamento na overlock. Vai ficar tudo bem bonitinho. A mesma coisa, se você não tiver overlock, não tem problema. Pode passar no zigue-zague ou então fazer o acabamento embutido desse cos. Então, aqui eu já tenho o cos e eu vou posicionar ele certinho ali, colocando os alfinetes. E aqui eu vou passar apenas uma costura reta para segurar
essa aba, né, do cos que tá solta, que é a aba do acabamento, do avesso, com o cos da frente, entendeu? Então, vai só segurar, ó. Não vou dobrar para não ficar muito grosseiro, ok? Mas, se você quiser, pode fazer assim também. Aqui embaixo, eu vou passar uma costura de overlock em toda a boca da saia e vou dobrar mais ou menos com 1,5 cm. E o próximo passo depois disso vai ser colocar o zíper. Eu vou colocar um zíper invisível, ok? Mas um detalhe aqui importante é você deixar uma parte sem costurar aqui para poder fazer o acabamento do zíper. Bom, aqui tá o resultado do zíper. Eu usei um zíper invisível, tá? Você pode colocar o zíper comum. O importante é o finalzinho ali ficar bem certinho e o encontro das costuras do cos também. Aqui a bainha eu já dobrei, usei um gabarito, tá, de papel de 1,5 cm e fui alinhavando. Primeiro você vai colocar costura com costura de todos os recortes e depois vai alinhavando e vai dar tudo certo se você virar apenas uma vez, tá bom? Antes de costurar, passa no ferro para depois costurar na máquina. E esse aqui é o resultado. Ficou um conjunto com o colete, que também já tem aula aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, para você conferir. Já tem aula da modelagem, aula da costura. Aqui o acabamento das costas. Eu gostei muito da composição dos dois como conjunto. Mas vocês vão ver daqui a pouco que fica muito bom também com outras peças, né? Com outras blusas. E esse aqui é o resultado. Um tecido com mais leveza também vai ficar muito bonito, tá? Um viscolinho, tecido mais fluido. Essa aqui é a foto com as outras, com uma blusa diferente, né? Uma blusa clarinha também, fica bonito, uma blusa de alcinha. Pode usar com blazer por cima. Enfim, espero muito que você tenha gostado dessa aula. A gente se encontra na próxima. Um beijo e até lá!